Judas capítulo 1, versículos 3 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Amém. Palavra do Senhor. Amados irmãos, olhando para o versículo 5 de Judas 1, eu queria meditar com vocês nessa noite sobre um assunto da mais alta seriedade: os riscos da apostasia. Os riscos da apostasia. Para falar a verdade, como nós iremos meditar apenas no versículo 5, esta será apenas a primeira parte dessa mensagem, amém? Apenas a primeira parte dessa mensagem. Antigamente, se dizia que a palavra de um homem, a palavra de alguém tinha muito valor, né? Isso está ficando, infelizmente, cada vez mais escasso, né, nos nossos dias, mas, de fato, ainda existem algumas pessoas que, quando elas falam, elas cumprem, elas mantêm aquilo com que se comprometeram, né? Se homens falhos como eu e você somos capazes de cumprir com aquilo que falamos, então o que dirá, meus amados irmãos, quando nós tratamos sobre Deus, aquele que é 3 vezes santo e que, portanto, não pode mentir, nós verdadeiramente podemos confiar naquilo que Deus diz, naquilo que Deus é, naquilo que Deus fez e está fazendo em nossas vidas, na obra redentora do Senhor. Sobre todos nós podemos confiar em Cristo Jesus. E de fato, amados irmãos, aqui nessa carta, Judas tinha um grande desafio. Veja, não era sobre isso que Judas queria escrever. Ele estava se programando para falar sobre um outro assunto, mas ele percebe que algo está acontecendo no meio do rebanho do Senhor, e isso faz com que ele mude os seus planos. Não era, irmão, sobre isso que Judas queria escrever. Judas queria escrever uma carta com um teor mais de edificação, mais de conforto, mas aqui nós percebemos que ele está dirigindo aos seus leitores uma epístola com um teor de exortação mesmo, com conteúdo de alerta, de fato. Não era sobre isso que Judas queria escrever. Judas queria escrever, como nós lemos no versículo 3, sobre a comum salvação. Coisas do tipo: nós servimos a um único Senhor, Deus,
Apenas existe um único meio de salvação, Cristo Jesus. Nós fazemos parte do mesmo corpo, a igreja. Todos nós compartilhamos da mesma esperança, novos céus e nova terra, as bem-aventuranças celestiais. Era sobre isso que Judas muito provavelmente queria escrever. Mas aqui, irmãos, Judas está direcionando para os cristãos do primeiro século, chegando até nós, uma carta que nos serve como um alerta para que nós possamos batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas está escrevendo contra o falso evangelho, contra os falsos profetas. Ouve, irmãos, que Judas aqui está sendo direcionado pelo Espírito Santo. E no ponto onde nós nos encontramos, Judas começa a falar sobre as consequências da apostasia. Lembremos-nos, apostasia é o quê? É descrer, é desconfiar, é desacreditar novamente naquilo que Deus é, naquilo que Deus fez e faz, naquilo que Deus disse. Isso é apostasia, é deixar de ter fé no Senhor. Especialmente, irmãos, os falsos profetas que Judas está aqui combatendo nessa epístola, são aqueles que promovem a falta de fé naquilo que Deus diz, naquilo que Deus ensinou. Veja, é importante nós analisarmos os versículos 5 a 7, não perdendo de vista o versículo 4. Existe algo extremamente importante no versículo 4, que nos faz compreender porque Judas escreve os versículos 5 a 7. Olhando aí para o texto, bem no meio desse verso, bem no meio do verso de número 4, tente encontrar essa seguinte expressão, essa seguinte frase: eles foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Você encontrou isso? E a pergunta que Judas responde nos versículos 5 e 7 é: que condenação é essa que está reservada para os falsos profetas? E Judas dá a resposta, oferece a resposta para essa pergunta. Novamente, qual é o tipo de condenação que está reservada para os falsos profetas? Através de 3 exemplos. Judas faz uso, de 3 exemplos para mostrar, para responder exatamente essa questão. Ainda olhando para o texto, veja os exemplos que Judas utiliza. No versículo 5, a gente ainda está na introdução, tá? No versículo 5, Judas, para falar sobre a condenação reservada aos falsos profetas, utiliza o exemplo de Israel. Você consegue identificar isso no versículo 5? Amém? No versículo 6, o segundo exemplo que Judas utiliza é o exemplo dos anjos. Todo mundo conseguindo identificar isso? Amém? Exemplo dos anjos. E no versículo 7, qual é o terceiro exemplo que Judas utiliza? Exemplo das cidades de Sodoma e Gomorra e circunvizinhas. Ok? Todo mundo conseguiu entender isso, Veja, amados irmãos, é aquilo que acontece com Israel, que está presente no versículo 5, que irá direcionar a nossa mensagem de hoje. O versículo 5, de fato, é o nosso foco dessa noite. Entenda isso. Eu tenho um propósito aqui com vocês nessa noite. É nós entendermos que o falso evangelho não é algo de somenos para o povo de Deus. Não é algo sem importância. Não é algo
que nós podemos tratar como se fosse insignificante. Não é algo que nós podemos fazer vistas grossas. O falso evangelho, irmão, de fato é um assunto bastante sério e delicado e que precisa ser tratado pelo povo de Deus. Na verdade, Judas aqui tem uma mensagem do Senhor. Os falsos profetas, o falso evangelho jamais prosperarão. Eles estão reservados para a condenação do Senhor. E Judas, irmãos, aqui também tem um segundo propósito, tem uma segunda mensagem. É mostrar para você qual é a única forma de nós entrarmos na Canaã celeste. Fazendo uso do exemplo de Israel, Judas de fato quer mostrar isso. Como é que nós entramos na Canaã celeste? Ouvindo exclusivamente a voz do Senhor e crendo naquilo que Deus diz. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Amém? A nossa mensagem tem apenas 2 tópicos, tem apenas 2 pontos. E em primeiro lugar, eu quero falar com vocês o seguinte: estar na igreja é diferente de ser igreja. Estar na igreja é diferente de ser igreja. Leia comigo novamente aí o versículo 5, por favor. Diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Amém. E eu peço para você destacar aí o seguinte, destaque essa frase aqui, ó: tendo libertado um povo, tirando do Egito, destruiu. Tendo libertado um povo, tirando do Egito, destruiu. Destacou? Agora escreva do lado, Números capítulos 13 e 14. Números capítulos 13 e 14. Amém? Vou esperar os irmãos, vou aguardar. Agora amém, né? Uma expressão bem típica nossa, certo? É quando nós falamos mais ou menos assim: essa pessoa está muito iludida, né? Se for mulher, vai encaixar na frase morta, né? Morta de iludida. Os homens vão dizer: nossa, como é que essa pessoa está iludida, né? Veja, um exemplo para isso. Uma coisa, amados irmãos, é quando alguém entra numa faculdade, numa universidade. Outra coisa muito diferente é conseguir se formar. Sabe? Quem já teve esse privilégio, quem já assumiu e superou esse desafio, sabe do que eu estou falando. Uma coisa é você conseguir entrar na faculdade. Outra coisa muito diferente é você conseguir se formar. Veja, entrar na faculdade é o primeiro passo. Um passo de fato importante. Sem esse passo, não dá nem para começar a jornada. Mas perceba isso. Entrar na faculdade, quando você entra na faculdade, você está apenas no início do caminho. Você ainda terá muitos anos pela frente. Você ainda enfrentará inúmeras noites em claro. Você ainda passará por vários professores, várias cadeiras, vários trabalhos, vários cursos complementares, várias provas, e no final, um TCC, que é o terror dos universitários. E se finalmente você conseguir sobreviver, academicamente falando, a tudo isso, aí sim você
vai se formar. Uma coisa é você entrar na faculdade. Uma coisa completamente diferente é você conseguir se formar. É esse, irmãos, o ponto que Judas traz aqui e que eu, de fato, queria destacar com vocês nesse momento. Perceba, olhando para o versículo 5, que uma coisa é ser tirado do Egito. Você percebe isso? Uma coisa é você ser tirado do Egito. Outra coisa muito diferente é o quê? É entrar na terra prometida. Mais uma vez, todo mundo vai sair daqui com isso na cabeça. Uma coisa é estar na igreja, uma coisa muito diferente é ser igreja. Você percebe isso, amém? Pois bem, olhando aí para a história que Judas está se referindo, né? Muitos comentaristas dizem que Judas faz de fato referência ao que está registrado naquele texto que eu pedi para vocês anotarem. Qual é mesmo, hein? Números, capítulos 13 e 14. Em resumo, você conhece bem essa história, por isso eu vou resumir, certo? Moisés enviou quantos espias para espionar a terra prometida? 12. Dentre os quais nós poderíamos destacar 2. Quem? Josué e Calebe. Um príncipe, um cabeça de cada tribo. 12 tribos de Israel. 12 espias, entre eles Josué e Calebe. Depois de 40 dias, eles voltam. E 10 desses espias, ou seja, a exceção de Josué e Calebe, apresentaram um relatório que desmotivou toda a nação de Israel. Em resumo, eles disseram o seguinte: a terra é verdadeiramente boa. É boa, é terra que manda leite e mel. Porém, o povo daquele lugar é alto e forte. Bem como as cidades daquele lugar são grandes e fortificadas. Ou seja, nós não temos a menor chance. Em resumo, foi isso que eles disseram. Nós não temos a menor chance. Resultado: o povo que desde o primeiro momento que pisou fora do Egito, certo? O povo que desde o primeiro momento pisou fora do Egito, murmurou, desacreditou de Deus. Agora, ouvindo esse relatório, mostra com todas as letras e com toda a força a incredulidade que havia nos seus corações. Todos pensam em voltar para o Egito. Resultado final: novamente, à exceção de Josué e Calebe, toda aquela geração que naquele momento era maior, de 20 anos de idade, não entrou na terra prometida. Deus fez com que aquela nação rodeasse o deserto por 40 anos, até que todos foram septados. Esse foi o resultado. Veja, meus amados irmãos, como é muito significativo que Judas comece exemplificando a condenação que está reservada para os falsos profetas, usando exatamente esse exemplo. Israel, depois que saiu do cativeiro, da escravidão do Egito, e nós hoje, aqui e agora, temos o mesmo desafio, que é ouvir a voz do Senhor e crer nas suas bondosas promessas. De fato, irmãos, esses 10 espias aqui, à exceção de Josué e Calebe, os promotores da apostasia são tipos
protótipos dos falsos profetas que existem ainda no nosso meio e que estão arrancando a fé do coração dos nossos amados irmãos, estão promovendo descrença no meio do povo de Deus. Mas por outro lado, irmãos, também Israel é um tipo ou protótipo daqueles que apenas estão na igreja. Ou seja, no templo, no edifício, no lugar, mas não são igreja. Ou seja, corpo de Cristo, pessoas que foram renovadas, regeneradas pelo poder do Evangelho. Para nós enfatizarmos, irmãos, essa questão ainda mais, eu quero insistir com vocês, porque aqui Judas responde uma pergunta extremamente importante. Pastor, qual é então a diferença de estar na igreja e ser igreja? É isso que Judas quer que nós entendamos aqui. Qual é a diferença de estar na igreja e ser igreja? E aqui nós precisamos fazer duas considerações, amém? Vou precisar que vocês anotem, tá? Duas considerações. Em primeiro lugar, anote isso. Aqueles que são verdadeiro Israel, a verdadeira igreja, ouvem apenas aquilo que Deus diz. No nosso caso, aquilo que Deus diz. Amém? Quem é verdadeiro Israel, a verdadeira igreja, ouve apenas aquilo que Deus diz. No nosso caso, aquilo que Deus diz. Jesus, irmãos, falando sobre as suas ovelhas, fala exatamente isso. Cristo caracteriza as suas ovelhas lá no relato de João, capítulo 10, no versículo 27, Cristo diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E voltando, irmãos, no versículo 8, ainda de João 10, Cristo vai dizer que as suas ovelhas de modo nenhum darão ouvido aos ladrões e salteadores, ou seja, aos falsos profetas, aos mercadores da fé. As ovelhas de Cristo Jesus jamais darão ouvidos a essas pessoas, exclusivamente a voz do bom pastor. Os espias, amados irmãos, em Números 13 e 14, tinham, por assim dizer, uma função: mostrar, naquele tempo, quem tinha saído do Egito, certo? Mas, contudo, entretanto, todavia, o Egito não tinha saído dos seus corações. Isso, perfeito. Números capítulo 13 e 14, para deixar mais claro. Essa era a função dos 10 espias, mostrar quem saiu do Egito, mas cujo Egito não saiu do coração dessas pessoas. Existe, irmãos, também, por assim dizer, uma função para os falsos profetas nos nossos dias: mostrar aqueles que estão na igreja, mas que ainda não foram regenerados, salvos pelo poder do Evangelho. Essa é a primeira consideração que nós precisamos fazer. Em segundo lugar, respondendo àquela pergunta, qual é a diferença entre ser igreja e estar na igreja? Anote isso também. A maior marca de ser igreja, muito mais do que estar na igreja, irmão, se resume em uma palavrinha, 2 letras. Qual é a palavra? Fé. A maior marca de quem
é, de fato, igreja, muito mais do que apenas estar na igreja. Se resume nessa palavrinha aí: fé. Quem é verdadeiro Israel crê nas promessas de Deus. Veja que interessante, olha aí novamente para o versículo 5 e me responda a seguinte pergunta: quem daqueles hebreus, quem daqueles israelitas foram destruídos? Olhando para o versículo 5, quem daqueles hebreus foram destruídos? A resposta está no final do versículo. Quem? Os que não creram. Todo mundo encontrou, amém? Os que não creram. Em relação a Israel, irmãos, isso é extremamente surpreendente. Sabe? Irmãos, eles estavam lá. Eles estavam lá quando Deus humilhou, envergonhou Faraó e os falsos deuses egípcios. Ninguém contou para eles. Eles estavam lá. Irmãos, eles viram o mar vermelho se abrindo. Eles andaram, irmãos, a pé enxuto. Não é algo que ninguém falou para eles. Eles presenciaram, eles viveram essa experiência. Eles viram, irmãos, cordonizes caindo do céu. Eles viram a rocha dando água. Eles, irmãos, viram o maná sendo dado ao povo de Deus a cada amanhecer. Eles viram, eles foram dirigidos, guiados durante o dia pela coluna de nuvem e durante a noite pela coluna de fogo. Eles viram tudo isso, todos esses sinais, todos esses milagres, todas essas maravilhas. Muito embora tudo isso, eles não creram. Eles preferiram dar ouvidos à voz dos espias, que, como eu falei, personificam, são tipos ou protótipos dos falsos profetas que atuam nos nossos dias. Infelizmente, amados irmãos, existe uma mensagem que Deus nos ensina olhando para Números capítulos 13 e 14 e para Judas 1:5. E a mensagem é essa: sem a graça divina, perecerão eternamente os falsos profetas e aqueles que seguem os seus ensinamentos. Isso aqui é muito sério, irmãos. Como poderia dizer o presidente Martins, isso aqui é muito pesado. Isso aqui, irmãos, é muito sério. Perecerão eternamente os falsos profetas, mas não apenas eles, aqueles que também dão ouvidos aos seus ensinamentos. É por isso que nós não podemos ficar inertes quanto a essa questão. E é por isso, irmãos, que se prova a importância da mensagem de Judas, mesmo sendo essa mensagem de confronto, mesmo sendo essa mensagem de alerta, mas veja a importância da mensagem dessa carta, para a minha vida, para a sua vida, para todo o povo de Deus, dos nossos dias. Amém? Avançando na nossa mensagem, como disse, nós teremos aqui 2 pontos. E em segundo lugar, eu quero compartilhar com vocês sobre o bom e velho evangelho. O bom e velho evangelho. Anotou? Bom e velho evangelho. Leia comigo mais uma vez, por favor, o versículo 5. Vamos ler mais uma vez o versículo 5. Diz o seguinte: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E agora eu peço para você destacar essas 2 expressões aqui, ó. Lembrar-vos, está aqui essa expressão, lembrar-vos, e também uma vez por todas. Lembrar-vos e uma vez por todas. Há em nosso mundo
amados irmãos, coisas que resistem à prova do tempo, sabe? Coisas que resistem à prova do tempo. Se esqueça do contexto. Eu acho que quando eu citar a frase, todo mundo vai lembrar do contexto, mas se esqueça, por favor, do contexto. Há uma música popular que diz mais ou menos assim. Aliás, é mais ou menos exatamente assim. Panela velha é quem faz comida boa. Esqueça o contexto. Fica só com essa frase. Panela velha é quem faz comida boa. De fato, irmãos, existem inúmeras coisas que, apesar do tempo, ou melhor, que provam que o novo não significa que é melhor, sabe? Há coisas que provam para nós que o fato de algo ser novo não significa necessariamente que é melhor. Vou citar alguns exemplos aqui. Para os mais saudosistas, certo? Eles dizem, por exemplo, que o e-book, né, o livro digital, tem até as suas vantagens, mas nada substitui a experiência de ler um livro impresso. Posso nem falar disso. Mas eles dizem, os mais saudosistas dizem que os livros digitais têm até as suas vantagens, mas nada substitui a experiência de um livro impresso. Ainda para os mais saudosistas, eles também dizem que, ok, as novas tecnologias de áudio, de streaming, têm até as suas vantagens, mas nada substitui a experiência do bom e velho disco de vinil. Alguém já pegou essa experiência? Disco de vinil. Olha que eu estou vendo aqui a cara de vocês. Vocês não são tão novos assim, não. Disco de vinil, certo? Ok, agora um exemplo que independe das nossas preferências no mundo da música, certo? É inegável que um instrumento musical, quanto mais velho for, melhor ele será. Não dá para negar isso. Tem a questão da madeira, tem a questão da... Tem várias questões, irmãos, certo? Quando eu voltar a estudar música, eu digo direitinho para vocês. Mas é inegável que no mundo da música, quanto mais velho for um instrumento, melhor ele é. Não perde para os instrumentos fabricados nos últimos dias, certo? Um outro exemplo, pastor, no mundo do mercado de trabalho. É um exemplo até interessante. Ontem, eu estava, inclusive, almoçando com alguns colegas, e a conversa correu exatamente para esse sentido, né? A gente estava comentando que, ok, a gente está envelhecendo, com o passar dos anos, a gente vai perdendo aquele pique, né? Ninguém mais tem 18 anos. Pastor, até parece, mas não tenho mais 18 anos. Mas também, irmãos, é inegável que a nossa velocidade para encontrar e propor soluções aumentou drasticamente. Por conta de quê? Da experiência. A gente ficou mais velho, mais seniors, e aí a gente tem uma facilidade muito maior de dar resposta, encontrar soluções para os problemas lá do nosso trabalho. Veja que nem sempre mais novo significa, de fato, ser melhor. E é exatamente isso que Judas quer nos mostrar aqui, nesse texto, amados irmãos. Veja, Judas mostra que, de fato, é um habilidoso escritor. Não poderia ser diferente, claro, né? Ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo. Óbvio que ele iria escrever com bastante habilidade. Mas aqui eu quero que você coloque a sua atenção aí no versículo 5, exatamente para o início deste. Quando Judas escreve, quero, pois, lembrar-vos o que mesmo, irmãos? Embora já estejais
cientes de tudo, uma vez por todas. Judas, perceba, escolhe propositadamente, minuciosamente, as palavras que estão presentes nesse verso. O objetivo, irmão, de Judas, ele está dizendo isso: eu quero lembrar vocês exatamente aquilo que vocês já foram ensinados. E ele até enfatiza: ensinados de uma vez por todas. Ou seja, Judas aqui irá relatar em sequência, nada mais, nada menos, aquilo que eles já sabem. Judas não irá falar sobre aquilo que é novo, não são novas ideias, não são novas profecias, não são novos insights sobre determinado texto bíblico, não são novas doutrinas, não é nada disso, não é nada novo. Judas, irmãos, de fato, tem uma palavra. E não é como a gente costuma ouvir aí de certos pregadores. A palavra que eu tenho, desceu agora, fresquinha do céu. Não é nada disso que Judas quer apresentar aqui. Judas é o seu objetivo, lembrar aquilo que a igreja já sabe. Tem um porquê que Judas começa assim esse versículo, irmãos. Ele quer estabelecer, perceba isso, ele quer estabelecer um contraponto entre os falsos profetas, aquele que ele está combatendo, e a atitude de um pastor verdadeiramente vocacionado pelo Senhor. Eu quero que você perceba isso em nome de Jesus. Judas está estabelecendo um contraponto entre os falsos profetas, aquele que ele está combatendo nessa epístola, e a atitude de um pastor verdadeiramente chamado, vocacionado e fiel ao seu ministério. Amém, amados irmãos? Veja, qual é a atitude predominante dos falsos profetas? Eles são ansiosos por falar coisas novas. Você percebe isso? A ansiedade que os falsos profetas têm de falar coisas novas. O verdadeiro pastor, irmãos, o pastor verdadeiramente vocacionado pelo Senhor, tem uma missão: repetir exatamente, palavra por palavra, sem acrescentar, como dizemos, nenhuma vírgula. Exatamente, já falei exatamente, né? Mais uma vez, exatamente aquilo que Deus disse. Essa é a missão do verdadeiro pastor. Não, novidade não. Não estou preocupado com novidade não. Estou preocupado em lembrar para a igreja, em falar mais uma vez, em refrescar na mente dos meus irmãos, exatamente, apareceu a palavra de novo, né? Aquilo que Deus disse. Os irmãos entenderam, amém, amados? Agora veja como essa mensagem de Judas é atual. E como isso está presente nos nossos dias. Como os falsos profetas, irmãos, têm essa ânsia pelas novidades. E de fato, o que eu quero destacar aqui é que a palavra de ordem no meio do mundo, do mercado, me permita essa expressão, do mercado evangélico, é essa: novidades. Novidades. Alguns exemplos, pastor. Ano após ano, vários são os líderes que estão buscando o mais novo método, a mais nova fórmula de crescimento da igreja. A coisa mais difícil, um outro exemplo, a coisa mais difícil, irmãos, em vários lugares, é manter as pessoas nas igrejas, porque elas ficam migrando de igreja em igreja, denominação em denominação, buscando a mais nova onda do mundo gospel. Muitos irmãos, muitos pregadores têm abandonado o bom e velho evangélico para buscar o quê? Novas revelações, novas interpretações da palavra de Deus, dos textos da Bíblia. Mês após mês, aparecem novas igrejas, uma nova metodologia, com um novo formato, com uma nova linguagem, e as pessoas assim, correm aos milhares
para esses lugares. Novas doutrinas, irmãos, novas teologias surgem de tempos em tempos no meio evangélico. E para a gente encerrar a conversa, a gente não poderia deixar de falar dos novos pastores que surgem, os novos ministérios, as novas doutrinas, as novas canções, o novo tudo que aparecem para tentar constantemente saciar aí essa ânsia que há no coração de muitas pessoas pelo novo. Presbítero Martins. Essa é boa, viu? Anunciar a chegada do pastor. Tá? E de fato, queridos irmãos, veja, a palavra de ordem no meio evangélico é novidade. Pastores que, para não perder o seu público, se rendem ao novo pelo novo. Pastores que estão muito mais preocupados se as pessoas vão dizer: e aí, pastor, secou a fonte? Secou a fonte? Foi, pastor. Igrejas, denominações que para se manter no topo, elas se rendem também ao novo pelo novo. Igrejas mais preocupadas se as pessoas vão dizer também: acabou o mover dessa igreja. Acabou a unção, acabou o mover. Né? Ministérios que, para se manter em alta, cedem ao novo pelo novo. E a grande pergunta que nós precisamos fazer, talvez uma pergunta que quase ninguém faz, é: e como fica o bom e velho evangelho? Como fica o bom e velho evangelho? Esta, irmãos, é a característica dos falsos profetas, dos mercadores da fé. Ir atrás do novo pelo novo. E aqui Judas faz questão de fazer e estabelecer esse contraponto, esta diferença. Quando ele diz que o seu objetivo não é falar algo novo. O seu objetivo é falar, lembrá-los exatamente aquilo que eles já sabem. É repetir, é recapitular, é falar mais uma vez. Óbvio que isso aqui não é para deixar nenhum pastor acomodado, tá? Essa observação é importante. Tá? Se não é para falar algo novo, então... Não, irmãos. Não é para deixar o pastor acomodado. Até porque, veja, a Bíblia já tem conteúdo suficiente para que o pastor não precise ir atrás de novidades. A Bíblia já tem conteúdo suficiente para o pastor pregar a vida toda. A Bíblia, de fato, é rica em conteúdo. E aqui o ensinamento importante de Judas é este: o ministro da palavra não deve, por assim dizer, romper, ir para além, sair das 4 linhas da palavra de Deus, do bom e do velho evangelho. O ministro do Senhor não precisa fazer isso. A palavra de Deus é a nossa ferramenta de trabalho do pastor, suficiente inclusive para alimentar o povo de Deus, inclusive suficiente para fazer crescer o rebanho do Senhor. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus é a voz do nosso bom pastor. Fica com a palavra, pastor. Fica apenas com a palavra. Amém, amados? Dito isso, eu queria estabelecer com vocês algumas rápidas aplicações. Amém? Depois que nós ouvimos sobre a diferença de ser e estar na igreja, depois que nós ouvimos sobre a importância de nós nos atermos, de nós ficarmos apenas com o bom e velho evangelho, eu queria deixar com os meus amados irmãos, aos meus amados irmãos, essas 5 aplicações. Se der para você anotar, fica à vontade. Se não, depois assista o vídeo, faça as suas anotações, certo? 5 aplicações. Escute isso, tente praticar isso em nome de Jesus.
Em primeiro lugar, essa é para aqueles que estão pulando de igreja em igreja, de denominação em denominação. Eu queria, com todo carinho, se vocês estiverem ouvindo esse vídeo, e você se encontrar nessa situação, está pulando de igreja em igreja, de denominação em denominação, eu queria, com todo carinho, propor a você uma reflexão. Analise se essa sua ânsia por novidade não significa vazio de Deus. Se essa sua ânsia de ir atrás das novas ondas, as novas doutrinas, as novas igrejas, não significam que algo está ainda vazio no seu coração, se ainda não falta Jesus na sua vida. Com todo carinho, faça essa reflexão. Segunda aplicação, em segundo lugar, essa é para aqueles que estão numa igreja tradicional, inclusive fiel às Sagradas Escrituras, e está pensando em ir para essas igrejas das novidades, certo? Você faz parte de uma igreja tradicional e fiel às Sagradas Escrituras, e está pensando em ir para essas igrejas das novidades, está pensando que a sua igreja parou no tempo. Faça também com muito carinho a seguinte reflexão. Reflita se é melhor obedecer a Deus ou aos homens. Pastor, eu não entendi. Se é melhor você ser liderado por um pastor verdadeiramente vocacionado, ou você ser liderado por um profissional da fé, um mercador da fé, que não tem nenhum compromisso com Deus e que está preocupado apenas em satisfazer os anseios da membresia. Reflita se é melhor você estar sendo liderado por um pastor verdadeiramente vocacionado ou por um mercador da fé, que está apenas preocupado em satisfazer os anseios da membresia. Na sua resposta, reflita sobre aquilo que aconteceu com Israel em Números 13, 14. É muito importante você refletir isso. Terceira aplicação. Se você está numa igreja tradicional e verdadeiramente fiel às Sagradas Escrituras, e sabe que o seu pastor está vivendo um dilema, se manter ou não fiel a este sagrado ministério, eu peço que você faça o seguinte: ore pelo seu pastor. Ore pelo seu pastor. Peça a Deus graça, misericórdia, para mantê-lo firme, para que seu pastor não caia nessa armadilha maligna. Ore para que Deus derrame sobre a vida do seu pastor graça e misericórdia. Mantenha-o firme. Que Deus supra as necessidades do seu pastor. Principalmente, meu querido irmão, apoie ele. Apoie o seu pastor. Seja um auxiliar no ministério do seu pastor. Esteja junto, melhor dizendo, ao lado do seu pastor. Não se esqueça que o seu pastor também é humano e que precisa de apoio. Precisa de apoio. Eu disse que eram 5, né? Quarta aplicação. Já está terminando, amados. Quarta aplicação. E essa é para aqueles que novamente estão na igreja séria, bíblica, fiéis à palavra de Deus. Isso aqui, irmãos, vem do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 10, 12. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Veja que não caia. Você está na igreja, que prega a palavra de Deus, que crê naquilo que a Bíblia diz. Se você é alguém que não ouve os falsos profetas e crê exclusivamente e segue exclusivamente a voz do Senhor, fica aí com 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está de pé, veja que não caia. Também ore para que Deus dê graça, misericórdia, derrame graça e misericórdia sobre a sua vida, para que você, em nome de Jesus,
Não ouça os falsos profetas. Não os siga nas redes sociais. Não visite essas igrejas. Não deixe que o seu coração seja enredado por eles. Não dê 1 centímetro do seu tempo, da sua vida, ao falso evangelho, às falsas doutrinas, aos mercadores da fé. E se você sentir que no seu coração está começando a surgir esse tipo de sentimento, né? De ir para o outro lado, de ir para o outro partido, peça a Deus que tenha misericórdia da sua vida. E não se esqueça daquilo que aconteceu com Israel em Números, capítulos 13 e 14. Amém? Em último lugar, aqui eu termino, amados irmãos. Nossa última aplicação. Essa é para aqueles que estão emaranhados na mentira. Sabe? Emaranhados nas falsas igrejas. Emaranhados na lábia dos falsos profetas. Aqui existe uma mensagem de Deus para você. Com todo carinho. Não é, de maneira nenhuma, a nossa intenção agredir você. Mas é alertá-lo. Alertá-lo com respeito à gravidade desse assunto. Mais do que alertá-lo, uma palavra para o seu coração. Ainda há esperança. Cristo pode livrar você dessas mentiras. Cristo pode livrar você das armadilhas dos falsos profetas, dos enlaces do falso evangelho. Ainda há esperança. Corra para Jesus. Saia do erro, saia do engano, saia da mentira. Venha para a luz. Venha para a verdade que é Cristo. Amém, amados irmãos?